Paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Fechem seus olhos, vamos fazer uma oração, queridos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado por mais um momento de palavra, de adoração a Ti, de poder ouvir mais sobre o Senhor, poder aprender mais do Senhor de uma forma prática, de uma forma ágil, de uma forma gostosa de se entender, Pai. Que o Senhor esteja nos usando cada vez mais e Deus, falando conosco através da mensagem de hoje, de uma maneira incisiva e tão simples, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, nessa nossa noite da esperança, estaremos falando ainda sobre a igreja, né? Sobre o que a gente está falando sobre o DNA da igreja. E hoje é sobre a igreja e o discipulado, crescendo juntos na fé. Então, essa maneira de como a gente fala sobre o crescimento espiritual e o discipulado, eu quero iniciar com uma pergunta. Você sente que tem crescido espiritualmente? Muitas vezes podemos achar que crescimento espiritual é algo individual, que basta orar, ler a Bíblia e buscar Deus sozinho, isso resolve as coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina algo totalmente diferente com isso. O crescimento cristão acontece na comunhão, no discipulado e na edificação mútua. Hebreus 10, do versículo 24 ao 25, fala exatamente sobre isso. Ele nos ensina dizendo: cuidemos uns dos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, ou se aproxima o dia. A igreja não é um clube social. A igreja não é um prédio. A igreja é um corpo vivo que precisa crescer junto. E hoje nós vamos aprender 3 princípios essenciais do discipulado e do crescimento espiritual na igreja. Mas antes de eu falar desses princípios, pense com você. A igreja precisa crescer junto, crescer ao mesmo tempo, crescer em comunhão, da mesma forma que um corpo cresce, o corpo, o ser humano. Se um braço crescer mais rápido que o outro, isso afeta. Se uma perna crescer muito mais rápida que a outra, mesmo que no final eles encontrem o mesmo resultado, vai ser muito penoso até conseguir equalizar isso. Então essa é a maneira. Nós devemos uns aos outros se ajudar para que possamos crescer juntos e crescer em força. Então, os 3 princípios que eu quero trazer para os irmãos o discipulado nos ensina o amor e as boas obras, o discipulado nos mantém firmes na comunhão e o discipulado nos prepara para a volta de Cristo. Então vamos para o primeiro ponto. Cuidemos uns dos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus. A vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros para crescermos na fé. Jesus nos ensinou isso através do discipulado, pois Jesus ele não apenas pregava para multidões, ele caminhava ao lado dos seus discípulos e com os seus discípulos. Ele corrigia, ensinava e encorajava seus seguidores. Esse é o papel. Então eu te pergunto, quem tem te incentivado no amor e nas boas obras? Ou até mesmo, a quem você tem discipulado e encorajado? O crescimento espiritual acontece quando nos tornamos responsáveis pelo crescimento uns dos outros. Segundo ponto, não deixemos de nos reunir como é costume de alguns. A primeira parte do versículo 25 de Hebreus 10. Muitos cristãos acham que podem viver sozinhos, a sua maneira de fé sozinhos, mas a Bíblia nos ensina que a comunhão é essencial para o nosso crescimento espiritual. A igreja é o lugar onde somos fortalecidos na fé. A igreja é o ambiente onde aprendemos e ensinamos uns aos outros. A igreja é a família espiritual onde somos corrigidos, desafiados e moldados por Deus. E o pastor Ricardo, ele em um dos seus sermões também falou sobre isso, creio que foi no último sermão, no penúltimo ou foi o último? Penúltimo sermão, que ele falou exatamente sobre isso. Às vezes nós vamos para a igreja pensando
em ir à casa do Senhor, mas também tem que ser um pensamento nosso de ir à igreja, que eu vou ver o meu irmão, eu vou compartilhar com o meu irmão. E é exatamente isso, esse é o contexto, é viver um com o outro, é o partilhar. Mas infelizmente, muitos têm deixado de congregar, e qual é o risco disso? Sem a comunhão, sem esse partilhar, sem o conversar, nossa fé se enfraquece. Sem a igreja, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Sem o discipulado, perdemos o zelo pelas coisas de Deus. Então não deixe que o diabo te convença de que você não precisa ir para a igreja. O discipulado acontece no encontro, na comunhão e no compartilhar da palavra, no compartilhar do pão. Terceiro ponto, queridos. Mas encorajemo-nos mutuamente, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a parte B do versículo 25 de Hebreus 10. A igreja não está apenas vivendo para o presente. Nós estamos nos preparando para o futuro, para a volta de Cristo. E o discipulado tem um papel essencial nisso. Nos ensina a perseverar na fé, nos lembra da nossa missão de fazer discípulos e nos mantém vigilantes para a volta do Senhor. Jesus não nos chamou apenas para ser salvos. Ele nos chamou para discipular e preparar outros para o reino de Deus. E eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, quantas pessoas você teria ajudado a crescer espiritualmente? Quantas pessoas você teria encorajado para permanecerem na fé? Quantas pessoas você chamou para orar e você mandou uma mensagem para o irmão dizendo: meu irmão, estou orando por você. Que Deus te abençoe. Meu irmão, eu quero compartilhar uma palavra com você, que eu estou aqui estudando, que isso te edifique. Quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos nos cuidado uns dos outros? O discipulado não é uma opção. O discipulado é um chamado. Devemos viver cada dia como se fosse o último, preparando as vidas para Cristo. E assim eu concluo. Estamos crescendo juntos? Será que temos incentivado uns aos outros no amor e nas boas obras? Será que temos permanecido fiéis à comunhão e ao discipulado? Será que estamos vivendo preparados para a volta de Cristo? Mateus 28:19 diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja cresce quando cada membro se compromete a discipular. O discipulado não é só aprender, é ensinar, encorajar e caminhar juntos. E hoje eu te trago um desafio. Quem você pode discipular e ajudar a crescer espiritualmente? Você tem se permitido ser discipulado por alguém mais maduro na fé? A fé cristã é um caminho de crescimento e nós crescemos juntos nesse processo. Feche seus olhos, queridos. Quero orar por vocês. Senhor, queremos crescer na fé. Não queremos ser cristãos isolados, mas discípulos comprometidos com a comunhão e com o ensino da Tua Palavra. Levanta em nós um espírito de discipulado para que possamos edificar uns aos outros e nos preparar para a Tua volta. Ensina-nos, Senhor, para fortalecer a Tua igreja. Usa-nos, Senhor, para fortalecer a Tua igreja. Que seja assim para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite em paz e uma noite de esperança, para que Deus os encoraje, que o Espírito te encoraje a viver mais, a ser um discipulador, a ser um multiplicador. Que Deus o abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.